E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá para uma dica de engenharia de software da nossa UML. Lembrando dos nossos diagramas de caso de uso, diagrama de classe, diagrama de sequência e diagrama de atividade. Primeiro, o nosso diagrama de caso de uso. Nosso diagrama de caso de uso é um diagrama comportamental, o qual faz a representação das funcionalidades do nosso sistema e de quem faz uso dela, ou seja, dos nossos atores. Então ali no nosso diagrama de caso de uso, nós temos o relacionamento dos nossos atores com os nossos casos de uso. Lembrando que nós podemos ter herança também, mas a herança só é aplicada entre atores e entre casos de uso. E também, dentro dos casos de uso, nós temos o nosso include e nosso extend. O include representando a nossa obrigatoriedade e nosso extend representando a nossa opcionalidade. O include ele é representado pelo estereótipo entre dois maiores e menores escrito include, aonde é uma seta pontilhada apontando do caso de uso base para o caso de uso obrigatório, ou seja, gerando essa obrigatoriedade para a execução daquele caso de uso. Já o nosso extend, representado por dois maiores e menores, escrito dentro extend, representa a opcionalidade. Então vai do caso de uso opcional para o caso de uso base. Então não é obrigatório a execução daquela outra funcionalidade. E lembrando que é bem importante, o nosso diagrama de caso de uso, ele não representa uma sequência, né? Então a gente não vai ter aquele sequenciamento, como a gente tem lá no diagrama de atividades e no diagrama de sequência. Indo agora para o nosso diagrama de classe. Já o nosso diagrama de classe, ele é um diagrama estrutural, o qual representa a estrutura do nosso sistema, ou seja, as nossas classes, que são separadas em três partes. Na primeira parte, nós temos o nome da nossa classe, na segunda, nossos atributos, e na terceira, nossos métodos, ou nossas operações, como vocês queiram. Lembrando, os nossos atributos e nossos métodos, eles têm visibilidade. A visibilidade é representando pelo mais o público, pelo menos o privado, e pelo hashtag, ou o jogo da velha, como queiram, é o nosso protegido. E lembrando, o nosso diagrama de classe não é aconselhado, na verdade, não se usa ID em diagrama de classe, porque só os seus relacionamentos já representam a ligação entre as suas classes. Tá, pessoal? E lembrando, cada classe com seus respectivos atributos, seus respectivos métodos. Já o nosso diagrama de sequência, ele é modelado com base no diagrama de caso de uso e no diagrama de classe. Porque para elaborar o diagrama de sequência, nós elaboramos ele a partir do de caso de uso e do de classe, porque a gente tem que olhar, porque nós temos que olhar as classes, na verdade, os métodos, né, que fazem parte daquela classe para aquela sequência do sistema. Então, nós temos a representação lá no diagrama de sequência do nosso ator, o qual faz um pedido à nossa interface, depois faz a controladora, e da controladora a gente vai para a nossa entidade, que é a nossa classe. Então, lembrando, quando a gente envia uma mensagem entre a controladora e a nossa entidade, nós vamos ter um reply message, ou seja, o retorno da mensagem, que ele vai ser pontilhado em forma de seta. E o envio da mensagem da controladora para a entidade é sempre chamado via o nosso método qual nós estamos utilizando. Se vai passar ou não algum parâmetro, se vai ou não ter algum parâmetro. Mas para isso a gente tem que olhar lá no nosso diagrama de caso de uso, qual diagrama de sequência nós estamos elaborando e quais métodos nós estamos fazendo uso. Já o nosso diagrama de atividade, a gente olha também nosso diagrama de caso de uso. Nós vamos elaborar o diagrama de atividades com base em um dos nossos casos de uso, ou de mais um deles. Isso depende de como vocês vão fazer. Se vão fazer um diagrama de atividades geral ou um diagrama de atividade específico. Mas lembrando, não construam aquele monstrinho, né? Então, se é possível, sempre separe em diagramas de atividades menores. Lá no nosso diagrama de atividades, a gente tem o estereótipo de início, o estereótipo de fim e suas ligações. Só que a gente tem a ligação direcional, apontando qual ação vem precedida de qual outra ação e suas condições com suas guardas. Caso vocês queiram saber mais, aproveitem e acessem o canal. Lá no canal nós temos exemplos sobre diagrama de caso de uso, diagrama de classe e uma parte teórica lá também. Então, pessoal, a dica de hoje era essa. Até mais, abraços!